Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês, apresentar mais uma aula para vocês aí. O conteúdo da nossa aula hoje é sobre os minerais, tá? Vamos comentar um pouquinho o que são os minerais, né? Um pouco da sua classificação, né? Alguns minerais aí, tá certo? E discutir um pouquinho sobre este composto muito importante, principalmente aí na formação de rochas, tá? Os minerais, então, são compostos inorgânicos formados naturalmente. A primeira questão para nós tratarmos aqui é justamente essa questão de compostos inorgânicos. Você sabe que a gente possui dois tipos de componentes, né? Dá para dizer assim. Nós temos componentes que são orgânicos e os inorgânicos, tá? Pois bem, a gente tem várias diferenças, né? Se nós for pontuar uma a uma, né? Porém, nós temos uma diferença entre um composto orgânico e um inorgânico que ele é decisivo, né? Que é justamente possuir em sua composição uma cadeia de carbonos, certo? Lá na fórmula química dele, ele vai ter uma cadeia de carbonos, tá? Um exemplo aqui, C6H12O6. O C6H12O6 é a glicose, né? Ou seja, a glicose é um composto orgânico. Por quê? Porque ela tem 6 carbonos, né? Uma cadeia de carbono, um ligado no outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, certo? Então, um composto orgânico ele precisa apresentar uma cadeia de carbonos. Já os compostos inorgânicos, eles não apresentam em sua composição uma cadeia de carbonos, tá? Exemplos aqui de substâncias inorgânicas assim mais fáceis de vocês assimilar, né, nesse momento, o H2O. H2O não tem nem carbono na sua composição, então ele é uma substância inorgânica, tá? O CO2, apesar de ele ter carbono, ele possui apenas um, não é uma cadeia de carbonos, ó. Então também é uma molécula inorgânica e assim por diante. E todos os minerais são compostos inorgânicos, ou seja, eles não possuem em sua estrutura química. Se você representar a fórmula química de um mineral, né, sei lá, do gesso, você não vai encontrar nele uma cadeia de carbonos, tá certo? E outra informação legal aqui é que eles são formados naturalmente, ou seja, eles não dependem de nenhum ser vivo. Vou escrever isso aqui, ó. Não dependem de seres vivos. Ou seja, eles se formam naturalmente, tá? Deixa eu separar aqui um pouquinho. Ok? Então, são compostos inorgânicos, né, que está ali a diferencinha. Então, eles não possuem, não apresentam aí uma cadeia de carbonos em sua composição química, que é a sua formulazinha química, né, todos eles. E eles são formados naturalmente, não dependendo de um ser vivo para ele se formar, tá bom? Eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais que acabam caindo aqui, né? Eles acabam caindo, o impacto ali gera algumas reações que podem formar de uma forma natural alguns minerais, ou mesmo esse próprio meteorito, ele pode estar na sua composição alguns minerais que acaba trazendo aqui para o nosso planeta, tá certo?
Isso aqui é uma definição que eu escrevi para vocês aqui. Porém, para nós sermos um pouquinho mais críticos, digamos assim, eu peguei aqui 2 conceitos um pouco mais elaborados do que é um mineral. Por quê? Porque para você definir mineral é algo bem controverso, tá? É bem difícil, né? Conceituar um mineral é muito controverso. Ou seja, o que eu quero falar com isso aí? Existem alguns conceitos e esses conceitos, para algumas situações, eles se enquadram, para algumas não. Então, por isso que existem alguns conceitos aí espalhados, tá? Esse que eu escrevi para vocês é um conceito bem simplesinho, bem tranquilinho, para você, pelo menos, né, saber, né, dizer de bate pronto o que é um mineral. Porém, existem conceitos um pouco mais elaborados que eu peguei apenas esses 2 que estão disponíveis aqui, ó. Tá? Nesse site aí, é um site do Museu de Minerais, Minérios e Rochas Heinz Ebert, tá? Esse museu aí, ele é mantido aí pela Unesp, tá? Que é uma universidade lá do estado de São Paulo. Então, para quem quer entender um pouquinho mais, lá é bem legal esse site, inclusive. Tem banco de dados lá, onde tem vários minerais para você pesquisar, para você conhecê-los, né? Então é um site que eu uso com muita frequência até para identificar algumas rochas, alguns minerais que eu acabo coletando por aí, tá? Então é bem bacana, isso aqui uma fonte bacana para vocês pesquisarem alguma coisa relacionada a rochas e minerais, tá? Então vamos ler o que diz esse primeiro conceito. O segundo, ele é um pouquinho mais uma síntese praticamente do primeiro, né? Tem poucas diferenças, ele é um pouco menor apenas, tá? Eu alterei algumas partes aqui, coloquei um parênteses aqui para explicando já o que é cada uma dessas partes aqui. Vamos ler muito esse primeiro, discutir algumas coisas e vamos tocando para frente, então. Para alguns, é toda substância homogênea, né? Então, substância homogênea, isso aqui é uma definição do que é mineral, tá? É uma substância homogênea, ou seja, constituição definida e que não poderia ser dividida em partes menores. O que é uma constituição definida? É ter a sua estrutura química bem definida, bem conhecida, certo? E que não há misturas ali dentro, certo? Ele é muito homogêneo, ou seja, tu não consegue dividir ele em partes. Eu tirei aqui, uma parte é desse aqui, essa outra é diferente. Não, ele é todo homogêneo, todo igual, certo? Sólida ou líquida. Geralmente os conceitos de mineral vão trazer ele como sólidos, tá? Os líquidos são excluídos. Líquidos e gases não fazem parte de minerais para estes conceitos aqui. Porém, aqui está aparecendo líquido por causa do único que é o mercúrio, tá? O mercúrio nativo, ele está no estado líquido, tá? Então, por isso que ele aparece líquido aqui. Então, uma substância homogênea, ou seja, toda igual, sólida ou líquida, né? O único líquido seria então o mercúrio, de origem inorgânica, ou seja, nesse caso aqui, ó, de origem inorgânica, né? Formado naturalmente, exclui-se os feitos em laboratório, tá? Origem inorgânica quer dizer o quê? Que ele não tem aquela cadeia de carbonos e que ele é processado naturalmente, ele não depende e não é produzido por um ser vivo, tá? Por isso que aqui, ó, exclui-se os feitos em laboratório, né? Por exemplo, lá tem alguns minerais que o pessoal copia, faz em laboratório, né?
Para quê? Para reduzir o valor, para ter uma maior disponibilidade. Porém, esses minerais, quando são feitos em laboratório, ele tem que obrigatoriamente apresentar atrás do nome dele, por exemplo, é uma turmalina. Mas essa turmalina ela foi feita em laboratório. Tem que ser apresentado turmalina sintética, assim, ó. Por exemplo, a turmalina, que é um mineral muito bonito, inclusive, ele pode ser feito em laboratório, porém, o natural, turmalina. Agora, se ele é feito em laboratório, ele tem que aparecer assim, ó, turmalina sintética. Isso vai demonstrar o quê? Que não é um mineral de verdade, ou seja, é algo que foi feito pelo ser humano no laboratório, tá bom? Então, quando aparecer sintético atrás, tu sabe que aquilo ali não é natural, que aquilo ali foi feito em laboratório, tá bom? Continuando, então, de origem inorgânica e que surge naturalmente na crosta terrestre. Surge naturalmente, né? Normalmente com composição química definida, né? Que é, você vai conhecer a sua fórmula química, é algo definido, podendo ser expresso em fórmula química. Então é aquilo que eu disse, né? Você conhece a fórmula e tudo que tem quimicamente naquele mineral, todos os compostos. E que, se formada em condições favoráveis, terá estrutura atômica ordenada, condicionando a sua forma cristalina e suas propriedades físicas. Então ele vai ter uma forma aí com uma apresentação muito cristalina, né? E também vai ser muito... ele vai ter um padrão das suas propriedades físicas bem definidas também. Então isso aqui, ó, é uma definição um pouco mais completa do que é um mineral, tá? Então, se você conseguir um dia alguém pedir para você o que é um mineral, tu falar, é uma substância homogênea, sólida, de origem inorgânica, que surge naturalmente na crosta terrestre, né? Tem sua fórmula química definida, né? Tem suas propriedades físicas também bem definidas, né? Então, bem tranquilo, tá bom? O outro aqui ele fala quase a mesma coisa ali, só que ele é um pouco mais reduzido. Ó. Para outros, trata-se de substância com estrutura interna ordenada, ou seja, cristais ordenados, né, um padrão dos cristais, né, de composição química definida, origem inorgânica, e que ocorre naturalmente na crosta terrestre e em outros corpos celestes. Ele é quase igual, porém, né, um pouquinho mais pequenininho, né, vamos dizer assim, tá bom? Definimos os minerais, então. E aqui tem exemplos de minerais, né? Coloquei 2 aqui que provavelmente poucos ouvem falar, né? Que é a calcantita, né? Dá uma olhada que coisa mais linda esse mineral, né? Essa tonalidade azul, muito bonito, né? O cinábrio, né? Que na foto também ele tá meio escurecidinho, né? Mas ele tem uma tonalidade mais arroxeada, muito bonito também. E aqui nós temos um mineral um pouco mais conhecido e bem valioso, né? Que é o ouro, tá certo? Mas temos outros aqui, exemplos, ó, gesso, diamante, quartzo, magnetita, mica, pirita e tantos outros, né? Hoje são conhecidos aí, ó, e descritos mais ou menos ou aproximadamente 4.000 minerais diferentes, certo? E aqui a gente tem apenas uns poucos aqui, então são mais de 4.000, né? Inclusive nesse site, se você entrar lá, você vai ver muitos deles, as fotos lá para você poder observar e ver, né? Tem muitos ali que são muito bonitos e que não é costume a gente encontrar, né? Dependendo da nossa região que a gente mora, tá bom? Outra coisa interessante aqui é que você ouve muito falar em gema, né? Peguei ali uma gema, peguei isso, peguei aquilo. Gema não é a gema do ovo, né? Mas quando você está trabalhando com minerais e você fala em gema, você está falando de o popular a gente chama de pedra
Esse é o popular, tá? Pedra preciosa. É todo mineral que possui característica peculiares e que, após lapidados, servem como adornos. O que são adornos? Anéis, correntinha, né? Então todo mineral que serve depois de lapidado, né, como uma pedra preciosa para usar como um anel, a gente chama de gema, né? Uma gema de calcantita, uma gema de ouro, né? É um fragmento, né, daquele mineral, tá certo? Então, só para vocês terem essa informação, porque às vezes você está lendo um livro ou, sei lá, assistindo algum documentário, alguma coisa que o cara fala em gema, você já sabe o que é. Se você está assistindo um vídeo que fala de minerais e o cara está falando de gema, você sabe que é uma pedra preciosa, que é algo que pode se tornar um adorno, algo para você utilizar, né, o ser humano utilizar. Agora, se tu está assistindo um canal de culinária, lógico que não é isso aqui. Gema é a gema do ovo, tá bom? A mineralogia é o estudo dos minerais em todos os seus aspectos. Então, o ramo de atividade, o ramo da ciência, né, que estuda os minerais é a mineralogia. Ela vai estudar o quê? Os aspectos químicos, que estão relacionados à parte química, né, a formação dele, né, qual que é a estrutura química, quais são as substâncias, quais são os elementos que a gente encontra naquele mineral, né? Ferro, a gente encontra ouro, o que a gente encontra? Então, parte química. Quem estuda isso é a mineralogia. Aspectos físicos, que são aqueles aspectos que a gente consegue observar, digamos, né? O formato dele, se nós quebrar ele, como que é o padrão de ruptura dele, se nós fazer ele virar um pó, que cor que tem esse pó dele, entenderam? Então, parte física também, e também eles estudam a questão da formação, como que se forma esses minerais, tá? Como que é a formação deles. Então, toda essa parte, toda essa ciência que estuda tudo isso aí é chamado de mineralogia, tá certo? Mineralogia. Virando a página, então, observação das características obedece a alguns critérios. Então, para classificar um mineral, existem vários critérios e alguns deles estão aqui. A primeira separação que vai ter aqui são entre o quê? Os minerais, então, eles podem ser identificados pelas suas propriedades físicas, que em outras palavras são aquelas propriedades que você consegue ver, né? Ou que se modificadas apenas vai modificar sua estrutura morfológica, não vai mexer na sua composição química, tá? Quais são essas propriedades físicas aí? A cor. Que cor que tem? O ouro, a cor dele é amarela. O alumínio. O alumínio tem uma cor cinza, né? Entenderam? Então, cor desse mineral. O brilho, né? Então, que pode ser o que? Metálico, esse brilho, ou não metálico, certo? Que na verdade o brilho é o que? A quantidade de luz que é refletida, né? Então, se ele é metálico, ele reflete mais luz do que um não metálico, certo? Então, vai ter esse padrão, né? Então, ele tem a cor isso, tem um brilho metálico. O traço. O que é o traço? O traço é a cor do pó do mineral. Então, o pó desse mineral tem que cor? Sei lá, o ouro, a cor do pó é amarela, tá? Então, a cor do pó dele, o traço dele.
a dureza. Essa dureza, ela é medida nessa escala de Morse aqui, que vai, se eu não me engano, de 1 a 10, eu acho que é. Tá? Eu não tenho certeza agora, mas é um padrão de dureza de perante os outros, né? Então, qual lá é o que tem uma maior dureza? É o diamante, tá? O diamante risca os outros, né? Um padrão de risco, né? Um consegue riscar o outro. Se, por exemplo, você tem um mineral A e um mineral B, e você pega o A e risca o B e ele marcou o B, quer dizer que o A possui uma dureza maior que o B. Aí você tem um C também aqui. E aí tu pega o A e marca aqui o C e não marca o C. Aí tu pega o C e risca o A, ele riscou aqui, marcou. Quer dizer que o C possui uma dureza maior que o A, entenderam? Então esse é o padrão de dureza. E aí tem lá, padrão de dureza 1, 2, 10, tá? Então, dependendo da sua escala, é o padrão de dureza desse mineral. Que quando ele é descrito, todas essas propriedades têm que ser definidas, tá? Tem que estar ouro, por exemplo. O ouro tem tudo isso definido, tá? Então, o quartzo, tudo isso está definido também. Então, sempre que tu vai descrever um mineral que você localizou, um mineral nunca visto antes, você tem que descrever todos esses padrões dele aqui. Também as formas que ele reage à quebra. Se você quebra ele, né? Como que funciona isso aí? Ele pode apresentar, então, a clivagem e a fratura, tá? A clivagem é como que quando ele quebra em pedaços regulares, ele não forma pontas, né? Tipo, você pega aqui o mineral e quebra ele quebra bem, bem certinho assim no meio, bem quase que reto, né? Agora, quando ele fratura, se você pega o mineral, esse aqui, por exemplo, e bate nele, ele quebra, mas ele fica tudo irregular, com pontas, né? Então, como que é o padrão de quebrar ele, né? Como que ele funciona? Então, é um padrão de clivagem e de fratura também, tá? Clivagem é o padrão de regular. Qual que é o padrão de quebrar ele regularzinho, né? Quadradinho ou retinho. E já quando ele fratura, como que é o padrão de fratura dele, né? De ficar pontiagudo, né? É que nem você pega o padrão de um quartzo, né? O quartzo é a ametista, né? A ametista, por exemplo. A ametista ela é toda pontiaguda lá. Se você quebrar ela, uma ametista, vai ver que o padrão de fratura dela é bem elevado, porque ele vai ficar todo pontudo, né? Não vai quebrar de uma forma bem regular, né? Vai ser bem irregular aí, tá bom? E também falamos das propriedades físicas, né? Mas também temos as propriedades químicas, tá? E nas propriedades químicas a gente tem a principal propriedade química, que é as propriedades eletromagnéticas, que são a capacidade dos minerais de conduzirem ou não conduzir corrente elétrica. O que quer dizer isso? A ametista, ela passa corrente elétrica? Ela não passa, então ela é um bom isolante. Tem outro lá, o cobre. O cobre passa bastante. Então o cobre ele tem uma eletromagnetismo, uma capacidade de passar corrente muito grande, né? Uma capacidade eletromagnética muito elevada, né? E assim por diante, né? Também propriedades químicas, a própria composição, né? Composição química. Quais são os elementos, quais são as substâncias que estão ali, né? Tem enxofre e sílica, né? Tem isso, tem aquilo. Então, também é definido aqui nas propriedades químicas. Tudo que envolve essa parte mais química, né, de composição, é tratado então nas propriedades químicas. E como eu falei para vocês,
Se, por exemplo, você aí descobrir um mineral que não está descrito, você vai ter que definir tudo isso aqui desse mineral, descrever tudinho, né? Então, se você pesquisar aí nesse momento, você vai ver que qualquer mineral vai ter esse padrão de classificação, digamos assim, tá? Essas características aqui estão todas descritas nesses minerais, ok? Os minerais estão em toda parte mesmo, na natureza e em produtos que são utilizados no dia a dia, né? Imagine lá no dia a dia, onde é que você encontra mineral, né? Você vai encontrar, por exemplo, no sal de cozinha, né? Você vai encontrar lá o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Você vai encontrar o estanho, você vai encontrar manganês, certo? Você vai encontrar o próprio alumínio lá nas panelas, então, os talheres. Então, em toda parte a gente vai encontrar aí alumínio, sal e outros aí, certo? Então você vai encontrar muita coisa ou espalhado em vários, ou por todo o nosso planeta, a gente vai encontrar os minerais, tá? O solo, as plantas necessitam minerais para quê? Para o desenvolvimento delas. Então, em toda parte a gente vai encontrar. Nos dias atuais são conhecidos e catalogados cerca de 4.000 minerais, que eu acabei de falar antes para vocês aí. É um número bem expressivo, tá? Quando esses minerais são resultados de processos, eu digitei errado aqui, processos gênicos orgânicos, ou mesmo de processo de decomposição, chamamos de mineraloides. Isso aqui é interessante porque vocês conhecem, por exemplo, a pérola. Lembra da pérola? A pérola ela é sintetizada, né, por um molusco, né? Um molusco bivalve, né? Você abre a concha dele e lá dentro você vai encontrar ali esse acúmulo, né? Na verdade, ele é algo que está fazendo mal ali para aquele animal, né? Para aquele animal, não, para aquele molusco, né? E ele começa a acumular isso aí e acaba virando, claro, um adorno aí para os seres humanos, e é algo bem um valor assim bem expressivo, né? A pérola, ela não é um mineral, mas ela pode ser considerada o que? Um mineraloide. Por que isso? Porque ela possui muitas características de minerais, né? Eles têm uma semelhança muito grande, porém ele é sintetizado, ou ele é feito, vou falar em outra palavra, né? Ele é feito pelo quê? Por um ser vivo, que é o molusco, né? O molusco, ele é um ser vivo, né? E a gente sabe que os minerais, eles não são ou não dependem de seres vivos. Então quer dizer que a pérola não é um mineral, e sim ela é o que? Um mineraloide, tá? Então quando fala em mineraloide, os mineraloides são algo que é feito por algum processo orgânico, né? Principalmente por seres vivos, que tem uma semelhança muito grande com minerais, porém não são minerais de fato, segundo os conceitos que a gente acabou de ler, tá? Então a gente chama isso de mineraloides. Outro exemplo aqui é o carvão mineral. O carvão mineral, ele vem da onde? O carvão mineral, ele vem da decomposição de plantas, né? Durante milhares de anos, né? Milhares de anos aí ficou lá embaixo do solo, houve todo o processo e formou o carvão mineral, que é diferente do carvão vegetal. Esse carvão vegetal que a gente utiliza nos finais de semana, ou sei lá, quando você vai fazer fogo na churrasqueira, esse carvão vegetal, ele não é um mineraloide, tá? Esse carvão vegetal, ele é feito da queima da madeira. Agora, esse carvão mineral, ele é um mineraloide. Ele tem todas as características de mineral, só que ele é feito, ou ele é sintetizado por um organismo orgânico, por um organismo vivo, que são as plantas.
seja, houve lá uma certa decomposição, com o passar dos anos formou-se aí então o carvão mineral, né? Que é um dos mineraloides aí mais conhecidos por nós, tá bom? Beleza? Na outra aula a gente vai trabalhar um pouquinho das rochas, tá? Vamos falar um pouquinho de todos os processos aí de formação de rochas e dos 3 principais classificações aí de rochas, tá bom? Lembrando que os minerais são precursores de rochas, ou seja, uma rocha, olha aqui, ó, são agregados de minerais. Uma rocha é feita de mineral, tá? Então, o mineral ele surge naturalmente e eles vão se acumulando e acabam dando origem às rochas, tá? Mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, gostado da aula, tá? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.